Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje. A aula de hoje é sobre transtorno bipolar. O que que é transtorno bipolar? O que que não é transtorno bipolar? Quais são as características? O que que é transtorno bipolar tipo um, transtorno bipolar tipo 2? O que que é uma mania? O que que é uma hipomania? A gente vai falar sobre isso aqui hoje, tá? Sobre transtorno bipolar. Sempre, gente, o foco é fazer com que vocês entendam sobre o transtorno, o que é o transtorno, visando, claro, tratamento e qualidade de vida, tá? As pessoas sempre perguntam, tem cura, não tem cura, o que que faz, o que que não faz, qual que é a causa do transtorno bipolar, se é genético, se não é genético. Eu tenho um filho, um parente que tem transtorno bipolar, será que eu vou ter também? Gestação e bipolaridade, enfim, será que variação de humor é sinônimo de bipolaridade? A pessoa acorda de mal com a vida, depois na hora do almoço tá feliz e saltitante, e à noite já tá brava e triste de novo. Enfim, será que essas variações do humor ao longo do dia, será que isso é bipolaridade? Ou não é bipolaridade? Ou pode ser bipolaridade? Então, já aproveitam aí, gente, e já manda aí o aviãozinho, tá? Para as pessoas que vocês conhecem aí, que pode se interessar pelo assunto, que pode de alguma forma ter algum benefício, seja porque tem já um diagnóstico de transtorno bipolar, seja porque tem um filho, uma filha, um marido, uma esposa, enfim, que tenha esse transtorno, tá? Então, gente, hoje, como eu falei, o assunto é bipolaridade, um termo assim muito popular, né, que as pessoas usam o termo, a palavra bipolar ou transtorno bipolar numa linguagem coloquial, numa linguagem popular. As pessoas usam o termo bipolaridade para se referir àquela pessoa que varia muito de humor, que está o tempo inteiro mudando o humor, tá bom? Então, gente, a gente vai ver aqui que na verdade não é bem isso, tá? Bipolaridade não é sinônimo de mudança de humor. E aí sempre quando a gente fala isso, as pessoas falam: "Ah, mas então o que que é então? O que que é esse famoso transtorno bipolar?" E é curioso, porque as pessoas elas chegam muitas vezes no consultório já com esse diagnóstico, né? Eu acho que eu sou bipolar. Ou então, eu acho que minha filha é bipolar. Eu acho que o meu pai é bipolar. Eu acho que o meu cachorro é bipolar, porque às vezes ele tá dócil e depois ele tá avançando. Eu já vi até pessoas falando isso, né? Assim, ou seja, como se essa variação, essa oscilação do humor fosse de fato sinônimo de transtorno bipolar. E a gente sabe que não é bem assim, tá bom? Então, o que que vem a ser o transtorno bipolar, tá? É um transtorno grave do humor, ou seja, é um dos transtornos psiquiátricos mais graves, tá? Claro que aqui, gente, tem tratamento, tá? Não é grave, mas tem tratamento. Crônico, tá? E recorrente. Então vamos prestar atenção. Grave, tá? Do humor, porque o paciente tem variações do humor, tá? Ele é crônico, porque vai acometer essa pessoa ao longo aí de vários anos e a vida inteira, tá? E recorrente, ou seja, melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. Aqui, gente, eu estou falando de um episódio não tratado. A gente vai falar do tratamento. O objetivo, inclusive, do tratamento é acabar com essa recorrência. Então, é um transtorno grave, crônico e recorrente, tá? Que vai ser caracterizado pela alternância entre momentos de euforia
e momentos de depressão. Então a pessoa ela alterna entre o estado de euforia e o estado de depressão. Em alguns casos, a pessoa pode ter o estado misto, onde essas duas fases ocorrem simultaneamente. Mas a melhor definição é transtorno de humor crônico recorrente caracterizado pela alternância entre momentos de euforia e momentos de depressão. Então fica claro que a gente vai ter que definir aqui, e já já eu vou fazer isso, eu vou definir para vocês o que é euforia e o que é a depressão, tá? Elevadas... Ô, gente, desculpa, tá? Deu um espirrei aqui. Elevadas taxas, tá? De morbidade e mortalidade, prejuízos e custos significativos para a pessoa que sofre e para a sociedade. Mortalidade, gente, vem morte, né? Então, elevada taxa de mortalidade. E morbidade é de prejuízos na vida daquela pessoa, tá? Existem vários tipos de transtorno bipolar. Transtorno bipolar tipo 1, onde a pessoa vai ter uma alternância entre uma fase depressiva e uma fase de mania ou uma fase de euforia, que na verdade nem é o termo usado, mas nem é o melhor termo. Na verdade, o que a pessoa tem é o cérebro dela fica funcionando demais, uma hiperativação cerebral. O cérebro está funcionando muito, tá? Ou seja, um quadro de mania intercalado por um quadro de depressão. Esse é o transtorno bipolar tipo 1, tá? Transtorno bipolar tipo 2 vai ser um quadro de hipomania associado com depressão. Ah, mas qual que é a diferença de mania para hipomania? Já já eu vou explicar, mas basicamente é a gravidade, tá? O quadro de mania ele costuma ser mais grave do que o quadro de hipomania, tá? Gente, mais ou menos em 60% dos casos, tá? Um episódio de mania ele ocorre imediatamente após um episódio de depressão. Então, olha só, a pessoa muitas vezes ela está deprimida, num quadro depressivo, né? Anedonia, né? Mais prostrada, e ela sai desse quadro de depressão e vai para um quadro de mania, tá? Em aproximadamente 60% dos casos, tá? Outro ponto curioso, né? Transtorno bipolar, ele tem uma certa associação com o tabagismo, ou seja, boa parte dos pacientes bipolares fumam, são tabagistas, tá? Está associado também com a obesidade, tá? E tem essa correlação aí com a obesidade também. Olha só, gente, se você tem um parente de primeiro grau com transtorno bipolar, a chance de você ter um transtorno bipolar está em torno de 10 vezes maior. Então, se você tem um parente de primeiro grau, você tem 10 vezes mais chance de ter um transtorno bipolar, tá? Quer dizer, então, que se eu tiver um parente de primeiro grau com transtorno bipolar, eu vou ter transtorno bipolar? Não, gente. Não quer dizer que você vai ter, não. Mas você tem uma chance aumentada, tá? Se você tem um irmão gêmeo, tá? Gêmeos verdadeiros, monozigóticos, ou seja, tem dois tipos de gêmeos. Aqueles gêmeos que são, na verdade, como se fossem duas gestações ocorrendo ao mesmo tempo, né? Os dizigóticos são os gêmeos falsos. Não. Mas aquele gêmeo, os gêmeos monozigóticos, os gêmeos verdadeiros, a chance está em torno de 80% de um outro ter, tá? Quando são gêmeos falsos, gêmeos dizigóticos, a chance vai para 7 a 13%, tá? Vários genes associados, tá? Não tem um único gene responsável pelo transtorno bipolar, mas é curioso, gente, que o transtorno bipolar, ele é um dos transtornos, se não me engano, é o maior transtorno, tá? Eu tô na dúvida agora se o TDAH também. Eu tô na dúvida entre o transtorno bipolar e o TDAH.
Mas o transtorno bipolar, se ele não for o primeiro, ele é o segundo, mas eu acho que ele é o primeiro mesmo, tá? É o transtorno que tem a maior herdabilidade. A herdabilidade do transtorno bipolar é superior a 90%, eu acho que 93%. O que quer dizer isso, uma herdabilidade alta? A herdabilidade significa qual é assim, de uma forma simples, qual é a responsabilidade, tá? Qual é a responsabilidade dos fatores genéticos? Ou seja, tá? 93% da culpa, entre aspas, tá, gente? Culpa aqui, entre aspas. A responsabilidade do transtorno, em torno de 93% é genética. Então a gente percebe que a bipolaridade, o fator genético nela é muito forte. Diferente de outras doenças, tá? A Yara tá falando, ansiedade também é genético. Na verdade, Yara, todos os transtornos mentais têm um componente genético e um componente ambiental. Mas os transtornos de ansiedade, de um modo geral, eles têm uma herdabilidade em torno de 30%. Então, olha só, eu estou falando aqui que o transtorno bipolar, a herdabilidade está em torno de 90%. Tá? Está em torno de 90%. Ou seja, a maior parte, não é a maior parte, mas assim, a carga, o peso da genética na origem do transtorno, na etiologia do transtorno, ele é muito forte. Diferente da ansiedade, que tem um componente genético muito forte também, mas não tão forte como no transtorno bipolar. Na ansiedade, a maioria dos transtornos de ansiedade, a herdabilidade está em torno de 30%. Ou seja, a culpa da genética, entre aspas, está em torno de 30% na ansiedade. No transtorno bipolar, superior a 90%. Então, gente, é uma doença que tem uma alta carga genética, tá? Então, é realmente bem significativo, tá? População geral, de um modo geral, prevalência do transtorno 1 a 2%, tá? Risco para parente de primeiro grau, como eu falava aí 10 vezes mais, em torno de 9%, tá? Tem gente falando que lítio foi proibido, que lítio foi isso. Não, gente, lítio não foi proibido, não. A gente vai chegar na parte do tratamento, tá? A gente vai chegar na parte do tratamento, mas calma lá, gente, calma lá. Nós vamos entender o que é o transtorno para depois a gente entender como que a gente trata, tá? Lítio ainda hoje é considerado um dos melhores estabilizadores de humor, tá? É o medicamento padrão ouro para todas as fases do transtorno. Claro que isso precisa ser individualizado, existem contraindicações. Pode ser que tenha alguma pessoa aí, por um caso específico, ela não possa usar. Medicamento, você deve tomar o medicamento que o médico te passou, tá? Aqui a gente está falando de um modo geral, mas não chegamos no remédio ainda não, vamos chegar lá, tá? Gente, olha só, como que é a história natural desse transtorno? Vocês sabem o que é história natural? Esse conceito de história natural é interessante a gente ter uma noção para todas as doenças. História natural é o que acontece com o transtorno. Gente, se as pessoas soubessem o que é uma história natural, eu tenho certeza que todo mundo ia querer tratar. Se as pessoas entendessem o que é história natural de uma doença, todo mundo, ninguém ia querer ficar sem tratar por preconceito. História natural de uma doença significa o que vai acontecer com essa doença se eu não tratar. O que acontece com essa doença se eu não tratar? Por exemplo, história natural da tuberculose. Se você não tratar a tuberculose, a pessoa começa a tossir, emagrecer e morre. Ponto. Essa é a história natural da tuberculose. Felizmente, a gente trata e a gente mexe na história natural da doença e faça com que essa doença tenha um desfecho mais favorável. Qual que é a história natural de uma doença, por exemplo, como o HIV? A pessoa infecta pelo HIV, vai tendo um comprometimento do sistema imune, se não me engano 10, 20 anos depois, ela está bem debilitada e morre. Essa é a história natural do HIV.
Qual que é o papel da medicina? A pessoa vai lá e vai tomar um medicamento, vai fazer um tratamento para quê? Para mudar a história natural da doença. Aqui é a mesma coisa. Qual é a história natural do transtorno bipolar? Aí você conhece a história natural, você sabe, olha, se eu não tratar, a história natural vai ser essa. Se eu tratar, eu mudo a história natural da doença. Por isso que se a pessoa souber como que é a história natural do transtorno bipolar, por exemplo, ela jamais vai querer ficar sem tratar, porque ela sabe que sem tratamento a história não é muito boa. Com o tratamento, a história é excelente. E quanto mais cedo for o tratamento, melhor vai ser a história. Então esse conceito de história natural, isso vale para qualquer doença, tá? História natural do transtorno bipolar, mais ou menos ali no final da adolescência, ou início da idade adulta, tá? A pessoa começa a apresentar os sintomas, depressão ou sintomas de mania. Na maioria das vezes, tá? A história natural da bipolaridade, ela começa com depressão. A pessoa apresenta um quadro de depressão. Pode apresentar um quadro de mania? Pode, mas muitas vezes vem com depressão. E aí, a gente vai pensar o seguinte, olha, a depressão bipolar, de um ponto de vista clínico, ela é praticamente igual à depressão que não pertence ao transtorno bipolar. É igual, os sintomas, inclusive, são os mesmos. Mas existem alguns indícios que sugerem pra gente que aquilo ali não é uma depressão comum. É uma depressão dentro do transtorno bipolar, tá? Gente, depressão, tá? O que é a depressão? Depressão é aquilo que a gente já conhece, né? Humor deprimido, perda do interesse nas coisas, alteração do sono, pessoa fica mais lenta, pensamentos em morte, triste, sem esperança, sentimento de culpa, perda da capacidade de sentir prazer, fica mais irritada, ansiosa, tá? Um pensamento mais lento, pensamentos de culpa, às vezes a pessoa fica se culpando por tudo, se depreciando, atenção prejudicada, tá? Isso é um quadro de depressão que a gente já conhece, a famosa depressão, episódio depressivo, né? Que alguns chamam de depressão unipolar, quando é só o episódio depressivo. Porém, a pessoa ela deprime, ela fica nesse estado depressivo, depois de um tempo ela volta para a normalidade dela, ou seja, olha, estou aqui conversando com vocês, estou no meu estado normal. Daí a pouco eu vou e deprimo. E aí é essa historinha que eu falei para vocês aqui, perda do interesse nas coisas, sentimento de culpa, não tenho mais vontade para nada, não tenho ânimo, não durmo bem, não alimento bem, perco peso, pensamentos, vontade de morrer, memória, concentração, tudo ruim, tá? Sensação de cansaço, um cansaço crônico, um esgotamento. Isso é um episódio depressivo, tá? Já o quadro de mania, tá? De hiperativação cerebral, já seria o contrário. A pessoa tem o quê? O humor da pessoa fica como? O humor fica aumentado, a pessoa fica mais eufórica, grandiosa, tá? Ela tem o que a gente chama de uma elação do humor, um aumento do humor, a pessoa fica mais confiante, mais corajosa, uma felicidade intensa, muitas vezes muito satisfeito com a vida, feliz demais, se achando grandioso. Ou em outros estados, né, uma instabilidade emocional, essa alegria intensa pode pular também para um polo de irritabilidade, uma intolerância, fica impaciente, fica bruto, a pessoa às vezes fica bruta, fica grossa, tá? Claro, gente, a pessoa está extremamente acelerada, a pessoa está vendo o mundo a 220, né? O mundo acelerado, ela não está no 110, ela está no 220. Tudo está perfeito, tudo está bom demais, tudo muito rápido. E muitas vezes as pessoas que estão perto não conseguem acompanhar. Então o pensamento é um pensamento muito acelerado.
Eu sempre falo aqui, quando eu faço as lives sobre transtorno de ansiedade, quando eu falo muito sobre transtorno de ansiedade generalizada, eu sempre falo que em saúde mental tem dois tipos de pacientes que falam muito, que não para de falar. Gente, boa noite, começou a live, olha só, faz o seguinte, clica no aviãozinho, outra coisa, vai lá no YouTube, vem cá, a pessoa vai comendo, falando uma coisa em cima da outra, né? Tem dois tipos de pacientes que são assim, na nossa clínica de um modo geral. Aquele paciente com transtorno de ansiedade generalizada, ele tem uma tendência a falar muito rápido, e o bipolar, na fase de mania, também ele tem uma pressão de fala. Ele fala muito acelerado, ele come um assunto no outro, ele vai emendando, ele não conclui um assunto e já emenda no outro. E isso, para quem está ao redor, muitas vezes não consegue acompanhar isso. A gente não consegue acompanhar isso, tá? Então eu falei aqui para vocês basicamente esses dois estados. Eu vou voltar nisso aqui ainda. É só para a gente entender, tá? O que é uma fase de mania, de ativação, hiperativação cerebral, tá? De uma fase de depressão. Ou seja, a pessoa está num polo onde ela está muito deprimida, muito para baixo, e ela vai para um outro polo onde ela está muito acelerada, onde ela está muito grandiosa, onde ela acha que ela pode tudo. E aí eu te pergunto, gente, transtorno bipolar, numa fase de mania, onde o paciente está se sentindo grandioso, o poderoso, a melhor. E essa eu vou perguntar mesmo, eu quero que vocês me respondam aqui nos comentários. A pessoa está numa fase grandiosa, a pessoa está se achando a melhor pessoa do mundo. Não é assim? Na depressão a pessoa não está achando que ela é culpada, ela não presta, ela é ruim. Na fase de mania muitas vezes acontece o contrário. A pessoa se acha a melhor pessoa do mundo, a pessoa se acha muito inteligente, a pessoa está numa euforia muito intensa, a pessoa pode tudo, ela está muito alegre, ela está muito eufórica, ela está muito agitada, ela está muito eufórica, feliz, contente, saltitante. Vocês acham que uma pessoa dessa normalmente vai querer tratar? Um paciente numa fase de mania, gente, principalmente nas fases iniciais, tá? Depois que o paciente já começa a entender, não. Mas uma pessoa que está numa fase de mania, principalmente a primeira vez que ela está tendo aquele episódio, que ela está eufórica, a gente pode pensar que a fase de mania é o oposto da fase de depressão. Uma felicidade, um contentamento, uma alegria muito intensa, tá? O mundo está muito colorido, está tudo muito bom. Ficar no estado de mania, para quem está vivendo o estado de mania ou hipomania, é um estado muito gostoso de sentir. Os pacientes, de um modo geral, eles não querem sair disso. Ou seja, tá bom demais isso aqui. Primeiro porque, não sei se vocês lembram, né? O episódio de mania, eu falava para vocês, cerca de 60%, né, dos episódios de mania vem após um episódio de depressão. Então, assim, o episódio de mania, muitas vezes, ele vem depois de um episódio de depressão. Então, olha só, ele não vai querer sair disso. E normalmente é o familiar que vai levar esse paciente para consulta. E aí você vai conversar com o paciente fala: não, eu tô bem demais, tô ótimo, nem sei por que eu tô aqui. Não era para mim ter vindo para cá, não, eu tô ótimo. Minha mãe que cismou que eu tô meio assim, mas eu tô bom demais, minha vida tá uma maravilha. Eu tô excelente. Lembra que eu falei que 60% de um episódio de mania ocorre depois da depressão. Então o paciente ele tá deprimido. Ele tá com depressão, tá para baixo. A vida tá ruim, a vida tá péssima. De uma hora para outra ele vai pro outro polo, aonde ele fica felizão, vamos dizer assim. Ele não quer sair disso. Ele fala: meu Deus, eu tenho que ficar aqui o tempo todo.
Só que, gente, aqui que entra um grande problema. Olha só, deixa eu falar para vocês aqui, ó, os critérios diagnósticos, assim, né? Se a gente pegar, por exemplo, um episódio de mania, quais são os critérios diagnósticos para um episódio de mania? Olha lá, eu vou ler para vocês como que está no livro, exatamente, olha. Durante o período de perturbação do humor, o aumento da energia ou atividade em 3 ou mais dos seguintes sintomas, tá? Autoestima inflada ou grandiosidade. Então, a autoestima do paciente está lá em cima. A autoestima do paciente está lá em cima. Redução da necessidade do sono. Olha isso, gente. A pessoa está com uma autoestima lá em cima e uma diminuição da necessidade do sono. Diminuição da necessidade do sono, gente, não é insônia, não. É diferente de insônia. A insônia, a pessoa não dorme, mas ela quer dormir e não consegue dormir. Diminuição da necessidade do sono, a pessoa dorme 2 horas, mas acorda com uma energia, assim, uma energia gigante, como se tivesse dormido 12 horas. A pessoa dorme 2 horas e acorda e fala, meu Deus, que madrugada linda, 2 horas da manhã, todo mundo dormindo. Ela dá um cochilinho, né? E aí depois ela levanta e fala, meu Deus, vamos passear. 2 horas da manhã, por exemplo. Ela tá zerada. Ela dorme 2 horas e tá zerada, como se tivesse dormido 12. Então, é a necessidade do sono que está menor, não é insônia, tá? Autoestima lá em cima, tá? Mais falante, fala demais. Claro que é mais falante. O mundo, gente, está muito colorido. O mundo está muito bom. O mundo está maravilhoso. A pessoa pode estar no meio de uma guerra, mas tá lá explodindo bomba, ela tá vendo fogos de artifício. Ela tá assim, tá uma maravilha a vida da pessoa, né? Quer dizer, a sensação dela que tá uma maravilha. A vida não tá uma maravilha. Tanto que depois ela vai começar a perceber isso com a evolução da doença, tá? Mas a vivência que ela tem, aquilo que ela está sentindo, normalmente é algo agradável de sentir, tá? Fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados. Então, ela não consegue muito completar uma ideia. Ela está tão acelerada que eu estou falando aqui com vocês na live. Eu já falo, gente, mas a live de hoje, inclusive semana que vem, a live vai ser sobre insônia, mas no mês que vem eu já estou pensando em voltar a falar sobre ansiedade, porque na semana passada eu falei sobre psicose e depois, gente, olha só, eu quero parar também de falar de saúde mental, eu quero falar de música, que eu gosto de tocar bateria. Mas além da bateria, é o seguinte, não sei se vocês viram o que está acontecendo agora, lá na Ucrânia. Então a pessoa não completa as ideias, ela vai mudando. Então ela sai, por exemplo, da saúde mental, vai para a música, vai para a guerra, vai para a política, vai para o casamento, vai para a informática. Ela começa a mudar as ideias antes de concluir as ideias. Ela não para, ela fica mudando o foco toda hora. Então ela tem uma fuga de ideias. É o que a gente chama de arborização do pensamento. Por que uma arborização do pensamento? Tá? Ou seja, é como se fosse uma árvore, né? Que vai arborizando. Então eu começo a falar aqui para você sobre transtorno bipolar, mas ao mesmo tempo, gente, eu gosto de um carro, assim, eu gosto de carro vermelho. Para te falar a verdade, eu nem gosto muito de carro, não. Eu gosto também de bicicleta. Mas já o meu amigo, ele anda de skate. E outra coisa, gente, eu tenho que ir lá na cozinha daqui a pouco, que eu vou preparar uma massa, alguma coisa. Olha, mas comer massa não é legal não, sabe por quê? Porque é interessante verduras. E olha só, e verduras tem que ser no sacolão. E por aí vai, e a pessoa vai mudando toda hora o foco sem completar. O pensamento ele está arborizado. A pessoa não conclui um pensamento e já passa para o outro. Claro, gente, que a pessoa vai começar a ter problemas de memória, problemas de concentração, tá? Aumento da atividade dirigidas a objetivos, tá? Seja socialmente, no trabalho, na escola ou sexualmente. Ou agitação psicomotora. E aqui é interessante, tá? Quando a gente fala aumento da atividade dirigida aos objetivos, é exatamente isso que eu estou falando. A pessoa tem um aumento de atividades, ela faz
quer fazer muitas atividades ao mesmo tempo, mas ela não consegue. E aqui a gente vai pensar o seguinte, só uma observação, gente, tem muita gente falando que é assim, tá? Mas a gente não pode confundir isso com TAG, com transtorno de ansiedade generalizada. O TAG também tem um pouco disso, tá? Mas não é arborização do pensamento, não. No TAG o pensamento está mais acelerado. São coisas parecidas, mas que tem diferença, tá? Esse negócio de não concluir, o TAG também, que é o transtorno de ansiedade generalizada, muitas vezes isso acontece. Mas nesse caso da fase de mania, isso é mais acelerado. E se for na mania mais acelerado, hipomania um pouco menos. Já já eu vou falar para vocês a diferença da mania para hipomania, tá? Mas olha só, essa arborização do pensamento vai fazer com que o paciente também, tá até aqui no critério diagnóstico, aumento da atividade dirigida a objetivos. A pessoa começa a ter muitos objetivos, mas ela não conclui. É o que a gente chama de hiperbúlica e hipopragmática. O que seria uma pessoa que está hiperbúlica? O que seria uma pessoa que está hiperbúlica? Vamos pensar, Joãozinho está hiperbúlico. Significa que o Joãozinho ele está com muita vontade. Ele está querendo fazer um tanto de coisa. Então o Joãozinho está querendo fazer uma faculdade de medicina, ao mesmo tempo fazer uma faculdade de psicologia, ao mesmo tempo fazer uma faculdade de farmácia e ao mesmo tempo trabalhar 8 horas por dia. Sem contar que ele também quer fazer um curso de direito. Ou seja, né, ele quer fazer um tanto de coisa ao mesmo tempo. Ele está com muita vontade. Que bom que o Joãozinho é uma pessoa estudiosa. Que bom que ele tem esse desejo de fazer isso tudo. Mas será que ele vai conseguir colocar isso em prática? Será que é possível colocar isso em prática? Fazer 4 faculdades ao mesmo tempo e ainda trabalhar? Não. E aí a gente vai falar que o Joãozinho está hipopragmático. Pragmatismo se refere à prática, colocar em prática. E aí a bulia se refere à vontade. Então ele está hiperbúlico, ele tem muita vontade de fazer um tanto de coisa ao mesmo tempo, mas ele está hipopragmático. Ele não consegue fazer. Novamente, isso é uma faceta que confunde também com transtorno de ansiedade generalizada. Analisando só isso aqui, gente. Mas claro que o transtorno de ansiedade generalizada tem outras coisas em questões. A pessoa sempre funciona daquele jeito. O transtorno bipolar, a pessoa fica assim numa fase. Na fase de mania. Não é que a pessoa é assim a vida inteira. Tá? Não é assim que a pessoa fica assim a vida inteira. Não. A pessoa não fica assim a vida inteira. Na fase de mania, ela tá assim. Já no transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa pode funcionar um pouco assim, mas é algo que a pessoa fica sempre assim, tá? Gente, isso é importante diferenciar, porque eu tô vendo aqui que na hora que eu tô falando assim, a fase de mania, a pessoa tá muito assim, a pessoa tá assim, eu sou assim a vida inteira, eu sou assim a vida inteira. Isso não é uma fase de mania do transtorno bipolar uma vida inteira, tá? Uma vida inteira é outra coisa. A gente pode pensar até num transtorno de ansiedade. O ansioso também ele tem essa ânsia para querer fazer tudo ao mesmo tempo, querer fazer um tanto de coisa e acaba não dando conta. Então isso é importante a gente diferenciar. É só na fase de mania. Aí depois a pessoa fica nessa fase. A Costa está falando, eu sou sempre. Ninguém fica numa fase de mania sempre. Então isso que você está se referindo não é a fase de mania do transtorno bipolar. Fase de mania do transtorno bipolar tem esses sintomas que eu falei, mas a pessoa está de boa, ou a pessoa está deprimida, 60% das vezes a pessoa está deprimida, aí ela sai da depressão e vai para esse polo de mania, tá? Então isso é um ponto extremamente importante. Lembrando que a história natural da doença mostra que essa doença começa mais cedo. A pessoa começa a ter o transtorno mais cedo, por volta de 19, 18 anos, tá? Então é algo muito cedo, a gente precisa tratar isso, porque a pessoa que está com transtorno bipolar, na fase de mania,
A Márcia, doutor, pode ter mania também triste, as duas juntas? Pode, Márcia. É o que a gente chama de episódio misto, tá? Um transtorno misto. Aí sim, a pessoa oscila durante o dia. Tem hora que ela tá um pouquinho em mania, tem hora que ela tá um pouquinho em depressão. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que essa oscilação ao longo do dia dentro do transtorno bipolar, ela é episódica. Ela vai ficar aí uns 3 meses, uns 4 meses assim, se não tratar, e passa, tá? É diferente daquela oscilação do humor que a gente vê, por exemplo, no transtorno de personalidade borderline. Muita gente confunde borderline com bipolaridade por isso. A pessoa fala assim, eu acordo bem, de tarde eu tô mal, depois à noite eu tô bem de novo, eu fico variando meu humor ao longo do dia. Isso é transtorno bipolar? De um modo geral, não, tá? Variação de humor ao longo do dia, de um modo geral, não é transtorno bipolar. Pode ser um transtorno bipolar o episódio misto, onde eu tenho mania e depressão ao mesmo tempo? Pode. Mas se for o episódio misto, isso vai ficar durante um tempo. Isso não vai ficar 10 anos, 20 anos. A pessoa fala assim, tem 30 anos que meu humor varia muito, então eu sou bipolar? Não, você não é bipolar. Seu humor varia tem 30 anos. Ninguém fica numa fase do transtorno bipolar ao longo de 30 anos. Isso é uma outra coisa, tá? Talvez um transtorno de personalidade, por exemplo. E hoje parece que está na moda. As pessoas falam, eu sou bipolar, eu sou bipolar. Depois que mudou o nome, todo mundo quer ser bipolar, né? Porque antigamente, como que chamava o transtorno bipolar antigamente? Psicose maníaco-depressiva. O pessoal não chegava no consultório e falava, doutor, eu tenho psicose maníaco-depressiva. Ninguém queria falar isso, né? Eu tenho psicose maníaco-depressiva. Ninguém quer falar isso. Agora, bipolar a pessoa já aceita mais, né? Eu sou bipolar e tal. Então, a ideia é, a pessoa pode ter uma fase de mania separada, ela melhora, fica bem. Depois ela tem uma fase de depressão, ela melhora e fica bem. Depois uma fase de mania, sendo que na imensa maioria das vezes o que acontece mais, tá? É a fase de depressão, tá? E a pessoa pode ter uma fase também mista, onde ela tem mania e depressão junto, mas entenda que é uma fase, não é uma vida inteira assim. É uma fase. E aí a importância da gente fazer um tratamento correto. Por quê? Se eu trato o transtorno da forma correta, eu faço com que os episódios não voltem. A gente diminui a recorrência. Se eu não trato, o que acontece entre um episódio e outro quando eu não trato? O episódio ele fica cada vez mais grave e cada vez o intervalo entre um episódio e outro fica mais curto. Então, olha só, a pessoa ela pode ter um episódio de depressão, parou, ficou bem. Depois um episódio de mania, parou, ficou bem. Certo? Ok. Se ela não trata, cada vez mais esses episódios vão ficando mais curtos. Então demorava ali 3, 4, 5 meses entre um episódio e outro. Agora, de mês em mês, ela está tendo um episódio. E além disso, esses episódios ficam mais graves. Então qualquer pessoa que tenha um mínimo de noção do que é a história natural desses transtornos, ela não tem a menor dúvida se ela vai tratar ou se ela não vai tratar. Ninguém que conheça o que é o transtorno, sabe mais ou menos as consequências de não tratar um transtorno, vai querer deixar de tratar. Até mesmo aquela fase de mania que eu falei para vocês, que normalmente o paciente ele não quer tratar, gente, nas fases iniciais. Porque depois de um tempo, o próprio paciente começa a ver os prejuízos que ele está tendo com essa fase de mania, que é mesmo numa fase de mania, ele já começa a querer tratar, porque é muito prejuízo. Você imagina, a pessoa está falando demais, o pensamento muito acelerado, está envolvendo em atividades perigosas, gastando muito dinheiro, às vezes fazendo sexo desprotegido, promiscuidade, gastando, envolvendo em muita bebida, às vezes, uso de drogas, direção perigosa. E aí entra
uma diferença importante que eu queria falar para vocês do episódio de mania para o episódio de hipomania. No episódio de hipomania, a pessoa, ela meio que aumenta aquilo que ela já é. Então, por exemplo, eu gosto de tocar bateria. Sei lá, fim de semana, às vezes eu pego a bateria, vou tocar e tal, não sei o que. Beleza, se eu entro numa fase de hipomania, eu vou querer tocar a bateria todos os dias, 10 horas por dia. Como que eu vou tocar 10 horas por dia? E além disso, vou também atender os pacientes. Não tem jeito. Agora, se eu entro numa fase de mania, além da bateria, eu vou querer tocar violão, vou querer tocar guitarra, vou querer montar uma banda, vou na loja que tem aqui perto de casa e vou comprar a loja inteira. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu vou financiar tudo, vou montar um estúdio aqui na minha casa e vou contratar um músico que cobra caríssimo, aí, um músico renomado para vir tocar aqui comigo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu faço dívida porque eu quero tocar, porque eu quero fazer isso. A fase de mania, você começa a fazer coisas que não é você mais. Você sai de você. A fase de hipomania, não. Você faz aquilo que é seu. Mas você faz em excesso. Na fase de mania, você aumenta. Ou seja, é um exagero. É um tremendo exagero das coisas. Fica tudo muito exagerado. Tá? Fator de risco, gente. Então, o principal fator de risco que eu falei é o quê? História familiar. Você tem um familiar com transtorno bipolar, a chance de você ter, ela é maior, tá? Parentes próximos, como pais, avós, enfim, né? Bipolaridade afeta os dois sexos, mas parece que é um pouco mais comum nas mulheres, tá? Tem uma tendência, como eu falei, à obesidade, alterações do perfil lipídico, normalmente o colesterol costuma ser alto, então é importante observar essa parte do colesterol. E quais são os gatilhos, gente, para você abrir um quadro de mania, por exemplo, um episódio bipolar aí, né? Uma fase de mania, né? Eventos estressantes, gente, tá? Eventos estressantes, que podem ser eventos positivos, mas também podem ser eventos o quê? Negativos ou positivos, tá? Uma reunião importante que você vai ter, às vezes, uma promoção no trabalho. Eu atendi uma vez uma pessoa que ela estava sendo promovida no trabalho. Era até um policial, ele estava sendo promovido, ele ia ganhar uma patente mais alta, e aí ele abriu um quadro de bipolaridade. Então o estresse nem sempre é um estresse negativo, às vezes é algo positivo na vida daquela pessoa, tá? Vai participar de uma reunião importante, ou às vezes também eventos negativos, o término de um relacionamento, algum falecimento, na família, tá? Alterações do padrão de sono, isso é extremamente importante, dormir demais, mas principalmente pessoas que dormem pouco, começar a dormir pouco também pode ser um fator de risco para bipolaridade, tá? Mudança de rotina, começar uma nova atividade física, entrar para um grupo de estudos, uma dieta nova, mudança de trabalho, estimulação específica, às vezes com sons diferentes, sons muito altos, consumo de cafeína, álcool, substâncias de um modo geral, às vezes nicotina em excesso, né? Luzes muito fortes, excesso de luz. Tudo isso pode ser fator aí que vai desencadear um episódio de mania, um episódio depressivo dentro do transtorno bipolar, tá? E outras doenças aí não controladas, tá? Então não tenha dúvida, né, que ter um estilo de vida saudável sem a menor sombra de dúvida, tá? Um aspecto importante assim do transtorno, tá? Então, como eu falei para vocês, o episódio de mania, episódio depressivo, gente, né? Triste, pessimista, sem esperança, enfim, né? Eu já falei bastante isso aqui, baixa autoestima, perda da capacidade de sentir prazer, irritabilidade, tá? Às vezes sintomas de ansiedade, é comum bipolaridade junto com ansiedade,
Aqui aqui a gente faz essa separação em tópicos, mas na vida real, gente, o nosso corpo não respeita livro, né? O nosso corpo não respeita livro. Então, muitas vezes você tem um transtorno bipolar, mas você tem uma ansiedade junto. Mas você tem um problema com substância, igual eu falei aqui, que a maioria dos pacientes bipolares fumam. Ah, mentira, porque eu sou bipolar e eu tenho transtorno bipolar e eu não fumo. Gente, a maioria não quer dizer você, tá? A maioria dos pacientes dos bipolares, boa parte deles fumam. Isso é um dado epidemiológico que a gente tem, tá? E alterações psicóticas, gente. Alterações psicóticas a gente tem também, tá? Essa quebra do indivíduo com a realidade. Na verdade, a própria fase de mania, não a fase de hipomania, tá? Mas a fase de mania, na verdade, ela já tem um componente psicótico nela, tá? A pessoa ela começa muitas vezes a fazer coisas que a pessoa começa a fazer coisas que ela não se reconhece muito bem naquilo, né? Meu Deus, essa não sou eu, né? Comprei um tanto de roupa, fiz sexo com muitas pessoas, enfim, né? Alucinações, a pessoa começa a ver coisas aonde não tem, né? Delírios aí, onde ela tem uma alteração do pensamento, tá? Alterações do pensamento, uma quebra do indivíduo com a realidade. Então a pessoa fala: nossa, eu acho que eu sou, por exemplo, numa fase de mania, o paciente muitas vezes ele pode achar que é Deus. Ele fala: olha, eu sou Deus, eu sou uma entidade, eu sou o representante de Jesus aqui na Terra, então eu quero que vocês sigam tudo que eu falar, porque as notícias que eu estou trazendo aqui são notícias boas para a humanidade, eu vim para salvar o planeta. E essa pessoa não está fazendo blasfêmia. Ela de verdade, ela acredita naquilo, né? Ela acredita naquilo. Então, assim, essa quebra do contato com a realidade é o que a gente chama de delírio. E é isso que eu já falei, por exemplo, na live sobre esquizofrenia, que as pessoas acham que quebra da realidade é sinônimo de esquizofrenia. Ah lá, eu vou falar exatamente o que a Juju está perguntando. Podemos achar que é próximo da esquizofrenia? Excelente sua colocação. Na verdade, quando uma pessoa tem uma quebra do contato com a realidade, normalmente as pessoas leigas, elas chamam isso de esquizofrenia. Ah, fulano não está falando nada com nada. Fulano está achando que é Deus. Fulano está achando que é um super-herói. Às vezes o paciente sobe num prédio e as pessoas classificam aquilo como um suicídio, por exemplo, e às vezes não, às vezes ele só queria voar. Ele achava que ele tinha um poder para voar, ele não estava com a intenção de morrer. Mas ele achava que ele era o super-homem, que ele ia sair voando. Sobe no prédio e morre, lá de cima. Né? Isso não é um suicídio. Vai ser interpretado como suicídio. Mas ele tá se achando um super poderoso. Né? E as pessoas falam: ah, isso é esquizofrenia. Não, não necessariamente é esquizofrenia. Aliás, tá? Essa quebra do contato com a realidade, em boa parte das vezes, não é esquizofrenia. As alterações do humor, tanto na fase de mania quanto na fase de depressão, né? A gente pode ter alterações psicóticas. Tá? Então, psicose não é sinônimo de esquizofrenia, tá? A Albarria Ribeiro está perguntando: eles são violentos com as pessoas? Olha só, esse assunto de violência quando envolve saúde mental, eu gosto até de falar isso sempre, foi muito bom você ter perguntado isso, pelo seguinte: o que as pesquisas mostram, tá? É que qualquer transtorno mental, de um modo geral, a pessoa que tem algum sofrimento mental, ela está muito mais propensa a ser vítima de violência da sociedade do que praticar violência contra a sociedade. Ou seja, se você estiver andando na rua
e você for assaltada, alguém te bater, alguém te violentar, enfim, que Deus me livre e que Deus proteja todos vocês. Mas se alguma coisa de ruim acontecer com você na rua, alguma agressão, alguma coisa, a probabilidade de socorrer por alguém que não tenha transtorno bipolar é muito maior do que acontecer por alguém que tenha um transtorno. O grande problema é que a gente acostuma com violência. A gente vê violência na televisão todo dia, no rádio, seja onde for, e a gente acha isso normal. E a gente fala assim, esse mundo está muito violento, as pessoas estão violentas. Mas se um paciente que faz algum tratamento psiquiátrico pratica alguma violência, isso passa em todos os jornais. Então existe uma ideia que quem faz tratamento psiquiátrico, que doente psiquiátrico é mais violento do que a população geral. De fato, alguns transtornos sem tratamento, a pessoa pode ficar um pouco mais agressiva. Gente, mas violência acontece aí o dia inteiro por pessoas que não têm bipolaridade, por pessoas que não são esquizofrênicas, por pessoas que não estão deprimidas e por pessoas que não têm transtorno de ansiedade. Então, ficar atribuindo violência à doença mental, a transtorno bipolar, à esquizofrenia, a gente só aumenta o preconceito contra esses pacientes, tá? Então, assim, essa ideia de falar, nossa, você vai ser agredido. Se a gente pegar, por exemplo, no SUS, e se você vai num CAPS, por exemplo, né? E algum paciente te agride num CAPS, todo mundo fala lá, é doido, ó, doido briga mesmo. Agora, se você vai numa unidade de saúde, num PSF, que tem briga toda hora, as pessoas só falam, o pessoal tá muito violento, né? A Carol tá falando, mas ficam violentos sim. O mundo tá violento, Carol. Independentemente de se tem transtorno mental ou não. Ficam violentos sim. Mas quem não tem transtorno mental também ficam violentos sim. O que as pesquisas mostram é que eles são mais propensos a ser vítima da sociedade do que não. Se você for numa rua agora e andar aí sozinha na rua e te garantir que todo mundo que vai passar por você não tenha transtorno mental, significa então que você não tem medo de nada? É um tremendo erro a gente associar doença mental à violência a todo custo, porque a maioria dos pacientes que fazem tratamentos psíquicos não são violentos. O mundo está violento, independentemente de ter doença mental ou não. Mas quem tem algum tipo de doença mental, tudo que acontece colocam na conta do transtorno, tá? Então, assim, é um pouco perigoso fazer essa correlação. Ah, eles são violentos. Ah, quem dera fosse só eles violentos, né? Porque se você pegar a criminalidade que está aí hoje, a maioria não é praticada por quem é, por pessoas que são bipolares. Então, assim, um paciente bipolar, ele pode ficar agressivo e pode matar alguém? Pode. E quem não tem bipolaridade? Não pode, então, não? Então, todo o crime no planeta acontece só por quem é bipolar? Claro que não, né, gente? Então, esse viés aí de interpretação é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Claro, numa fase psicótica, ele pode se tornar agressivo. Mas, gente, se não for bipolar, também pode se tornar agressivo. Tá? A agressividade está no ser humano. Existem, sim, alguns quadros psíquicos que cursam com agressividade. Até mesmo a fase de mania do transtorno bipolar, o paciente pode, sim, ficar mais irritado e tal. Mas, assim, é engraçado que às vezes as pessoas falam do tipo assim, nossa, eles são muito perigosos. Ah, então tá, eles são perigosos. O resto da sociedade é uma gracinha, né? Vocês acham que lá na guerra da Ucrânia, então, todos os soldados que estão lá, é todo mundo bipolar, né? Quem declara guerra, quem pratica guerra, os homicídios, quem faz tudo isso é quem tem transtorno bipolar, né? O mundo é perfeito, a culpa é dos bipolares, então. Né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso para não sair fazendo afirmações que não são reais.
Gente, e a depressão? Imagina um paciente bipolar, tá? Imagina um paciente bipolar que desenvolve um quadro de depressão. E ele nunca fez uma fase de mania. Eu posso pensar, poxa, essa pessoa aqui ela tá com depressão. Por quê? Né? Humor deprimido, perda do interesse nas coisas, não tem interesse em fazer mais nada. Uma depressão que não melhora de jeito nenhum, tá? Uma depressão que não melhora de jeito nenhum com antidepressivo. Já tomou um, já tomou dois, já tomou três, já tomou quatro antidepressivos e nada melhora. Eu já posso começar a pensar numa bipolaridade. Porque aqui que está o problema, gente. O transtorno bipolar, ele é tratado com estabilizador de humor. O tratamento principal do transtorno bipolar, ele não é feito com antidepressivo. Então, uma pessoa que está lá tratando depressão, depressão que não melhora por nada, depressão não melhora, 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 eu já posso começar a pensar, poxa, será que isso é um transtorno bipolar? Normalmente, depressões graves, depressões longas, aquela pessoa que tem aquele episódio depressivo grave, que não melhora, mulheres, depressões psicóticas, a pessoa tem um episódio depressivo, mas ao mesmo tempo ela começa a achar que ela não é ela mais, ela começa a achar que ela está num corpo que não é o dela, ela começa a achar que os órgãos dela estão podres, ela começa a achar que ela é um zumbi, né? Quando caminha aí para um quadro psicótico, uma quebra do contato com a realidade, depressões puerperais graves, depressões pós-parto ou periparto, né? Durante o parto, depressões gravíssimas, tá? A gente começa a pensar numa depressão bipolar, não numa depressão unipolar, tá? Sintomas às vezes atípicos, né? Aquela famosa depressão atípica. O que a gente espera numa depressão melancólica, a depressão mais comum, né? A pessoa para de alimentar, a pessoa perde o sono. Depressões graves, que não melhoram com remédio nenhum. Depressões muitas vezes que têm sintomas de ansiedade associado. Depressões atípicas que a pessoa começa a comer demais em vez de perder o apetite. Depressões que a pessoa começa a dormir demais em vez de perder o sono. Tudo isso, gente, pode ser indício, tá? Pode ser indício de uma depressão bipolar, ou seja, aquela depressão que acontece na fase a fase depressiva do transtorno bipolar, né? Então isso é um ponto importante. Então assim, gente, o que eu tenho que olhar para me saber se essa pessoa realmente ela tem lá uma depressão, um transtorno bipolar ou não? Primeira coisa, eu tenho que saber, né? Eu tenho que analisar, por exemplo, se aquilo não é uma depressão simples ou se é um episódio depressivo dentro do transtorno bipolar. Tem que descartar, por exemplo, esquizofrenia, como a gente já falou aqui, o transtorno esquizoafetivo. Não sei se vocês já ouviram falar, que seria de uma forma didática, onde a pessoa tem alguns sintomas psicóticos de esquizofrenia misturado com sintomas de humor, né? O uso de álcool, o uso de drogas podem desencadear quadros maniformes, pode desencadear quadros de mania. Tem alguns que ainda chamam de transtorno bipolar tipo 3, tá? Transtorno bipolar tipo 3 seria o transtorno bipolar induzido por substâncias, tá? Prevalência, gente, de uso de substâncias. Eu vi que alguém perguntou aqui, né? Se o uso de drogas, se tem relação transtorno bipolar com o uso de drogas. Tem sim, tá? Mais ou menos 3 a 6 vezes mais, tá? A incidência aí de drogas, álcool e drogas em quem tem transtorno bipolar.
Então, gente, não é tão simples fazer um diagnóstico. Ah, fulano tá falando demais, fulano... Aí a gente vê os critérios diagnósticos aqui, né? O paciente está com o humor aumentado, está falando demais, está muito distraído, está tendo fuga de ideias, carbonização do pensamento, está gastando muito, a fala muito acelerada. A gente fala, isso é bipolar. Não, a gente tem que descartar transtorno esquizoafetivo, tem que saber se essa pessoa está usando muito álcool, se está usando droga. O próprio TDAH, tem alguma interface aí do TDAH com o transtorno bipolar, principalmente nessa questão de atenção, tá? Atenção, concentração. Ou seja, são transtornos completamente diferentes, tá, gente? Não estou falando que é igual, não. Mas a gente precisa ver se esses transtornos muitas vezes estão ocorrendo até junto também, tá? O próprio transtorno de personalidade borderline, muita gente confunde, né? Porque o borderline tem a desregulação emocional. Fiz uma live semana passada sobre o borderline. Essa live tá lá no meu canal do YouTube, tá? Quem não me segue lá no YouTube, link do meu canal tá aqui na bio do Instagram e tem a live lá de transtorno de personalidade borderline. Ou seja, devido a essa oscilação, essa variação do humor, tá? Muita gente confunde, até porque a fase mista do transtorno bipolar, onde mistura depressão com mania, pode lembrar um pouquinho essa oscilação de humor que tem no borderline. Só que no borderline, né? Só que no borderline você tem o quê? Você tem isso de uma forma mais crônica, uma vida inteira. No transtorno bipolar, isso é mais episódico. A pessoa entra nessa fase, depois ela melhora. Depois ela volta para essa fase, depois ela melhora de novo. Piora, melhora, piora, melhora, piora, melhora. O border não. A pessoa fica mais ou menos sempre com essa oscilação. Lembrando que aqui eu estou falando de transtornos não tratados, tá? Eu estou falando de não tratar. Tratando isso aqui, a pessoa tem uma vida normal. Ai, discordo. Não tem vida normal, não. Discordo. Então, porque não está sendo tratado certo. Tem vida normal, sim, tá? Agora, a vida normal que muita gente imagina, que é uma vida onde não existe problema, uma vida onde não existe sofrimento nenhum, uma vida onde reina a paz eterna. Essa vida, ninguém tem essa vida. Esse é que é o problema. Todo mundo tem uma cruzinha ali para carregar. Todo mundo carrega algum problema na sua vida. E aí o seu problema foi ter um transtorno de humor. Então você vai ter que aprender a lidar com ele, tá? Ai, mas é tão ruim ter isso. É até ruim, é ruim ter isso. É ruim também ter diabetes, é ruim também ter pressão alta, é ruim ter colesterol alto, é ruim ter enxaqueca, é ruim ter lombalgia, é ruim ter dor no joelho, é ruim ter artrose. Todo mundo tem problema, gente. Tem que parar com essa ideia que vive na mente, uma ideia aonde tudo é perfeito. O que diferencia uma pessoa que às vezes está vivendo melhor do que você, não é porque essa pessoa não tem problema nenhum. É porque essa pessoa não parou a vida dela por conta dos problemas dela. A pessoa tem um problema no joelho, mas ela continua vivendo, apesar do problema dela no joelho. A pessoa tem um câncer, mas ela continua vivendo, apesar do câncer dela. Ela continua tratando. A pessoa tem uma enxaqueca, ela continua vivendo, apesar da enxaqueca dela. Um mundo onde ninguém tem nada, esse mundo é um mundo de fantasia. E as pessoas ficam, mas tem cura, eu vou ter isso pro resto da vida, eu não vou ter, eu vou não sei o que. Trata, fica bem e vive. Trata, fica bem, vai viver, ué. Para de chororô e vão viver. Não, mas eu não queria ter isso. Tá bom, isso é discurso infantil. Você não queria, mas tem. Aceita e vai viver. Porque o seu vizinho, ele tem problema também. Ele pode não ter bipolar, mas ele tem uma artrose, ele tem um problema no ouvido, ele tem um problema nas costas, né? Ou se não tiver, é exceção. Ou tem um problema financeiro grave, ou se ele não tem, tem um parente que tem uma pessoa que ama que tem.
Esse mundo perfeito que as pessoas falam de cura como se fosse assim: encontrei a cura, agora a paz vai reinar no meu organismo. Isso não vai acontecer, gente, no organismo de quase ninguém. Trata e vai viver. Isso não é só bipolar, não. Isso é para tudo na vida. Isso é para tudo na vida. Isso foi uma das coisas que eu mesmo aprendi exercendo a psiquiatria. Pessoas que sentam na minha cadeira diariamente, eu olho para essa pessoa e falo: não, não é possível que essa pessoa, antigamente, agora eu já sei, quando eu olho para qualquer pessoa que eu olho sem exceção, seja artista, seja rico, seja pobre, seja o que for, qualquer pessoa sem exceção está lotada de problema. Pronto. O ser humano é um ser de problema. Mas antigamente, chegava uma pessoa, sentava na minha frente, eu olhava para essa pessoa e falava: gente, eu não estou acreditando que essa pessoa está aqui. Será que essa pessoa vai trazer algum parente para consultar e quer entrar para falar? Porque essa pessoa me parece que não tem nada. Aí você vai ver, a pessoa está cheio de problema. Então a gente fica nesse mundo imaginário: tem cura, não tem cura, como você vai tomar alguma coisa, você vai ter uma vida perfeita e acabou. Isso não existe, tá? Claro que a gente pode pensar em outros transtornos, a gente muitas vezes consegue ficar sem medicamento nenhum, tá? No transtorno bipolar, eu acho um pouco mais complicado, né? De um modo geral, a gente vai precisar tomar algum medicamento para a gente estabilizar o transtorno. Então a gente teria que falar o seguinte: olha, a fase de manutenção do transtorno bipolar é uma fase que provavelmente vai envolver tomar medicamento por muito tempo, às vezes a vida inteira, tá? E daí? E daí? Qual é o problema? Depressão vai ter que tomar medicamento a vida inteira? Nem sempre. Boa parte dos casos, não. Ansiedade? Imensa maioria das vezes, não. Ansiedade você consegue retirar medicamento e a pessoa viver sem medicamento. Na imensa maioria das vezes, tá? Transtorno de personalidade, psicoterapia, algumas reflexões a gente consegue também. Bipolar, de um modo geral, vai ter que tomar medicamento. Mas e daí? Ai, mas eu não queria mesmo, não concordo, não sei por que eu fui ter isso, que esse mundo é injusto. Então aceita, o mundo é injusto, a natureza é injusta e nem tudo vai acontecer do jeito que você queria. Você tem duas opções: ou aprender a lidar com isso, ou sofrer com isso, ou entrar no mundo de fantasia. Qual que é o mundo de fantasia? Onde todo mundo é justo, onde tudo acontece do jeito que você quer e onde a natureza é justa. Não é assim que funciona, né? Então vão viver, gente, vão viver. Tem que tirar um pouco a atenção do problema. Tira a atenção do problema e foca na sua vida, tá? Tem alguém aqui falando de floral de Beck, né, gente? Eu não gosto muito assim de atacar outras técnicas e tal, mas floral de Beck para isso aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Aí também não, né? Aí eu acho que chega a ser um pouco de apelação. Mas assim, então, gente, essa que é a ideia. Porque a gente cria na nossa mente um mundo livre de problemas, um mundo livre de dor e um mundo livre de problemas, onde não tem doença, onde não tem nada, e mais, aonde só o nosso problema é o maior de todos, né? Ai, bipolar é o fim do mundo, ninguém merece. É bom ser bipolar? Claro que não, claro que é péssimo ser bipolar. É legal demais ser bipolar, tem pessoas inteligentíssimas que são bipolar, então eu sou inteligente. Tem nada de bom em ser bipolar. Da mesma forma que não tem nada de bom em você ter uma artrose no joelho. Não tem nada de bom você ter uma hérnia de disco. Não tem nada de bom você ter uma dor no dedão, sei lá, do pé, um problema, uma pancreatite, um diabetes. Não tem nada de bom nisso não, hein?
E aí, seja qual for a sua crença, qual for a sua religião, qual for o que for, você vai atribuir o significado disso aí pro universo. Mas o fato é, vamos focar no tratamento e vamos focar em viver bem. Não vamos focar num mundo de coitadinhos e tudo mais, tá bom? Então, nesse sentido, tem cura, não tem cura? Olha, bastante provável que vai precisar tomar medicamento de forma indefinida, tá? Pro resto da vida, falando em outras palavras, tá? Mas, vai viver bem com isso? Vai. Se fizer um tratamento adequado, vai sim viver bem. E ponto. E ponto. E aí, doutor, não tem jeito de controlar o problema? Claro que tem. Claro que tem. Né? Tem que controlar. Tratou e pronto, acabou. Vida que segue. Né? Vida que segue. Tratamento, gente, aí, olha, a gente tem as psicoterapias que vão ajudar em algumas fases do transtorno, tá? Principalmente fase depressiva e fase de hipomania, as terapias podem ajudar, tá? Fase de mania em si, normalmente a terapia não tem tanta eficácia na fase de mania, tá? Fase de hipomania e depressão, as terapias têm eficácia, sim, tá? Medicamentos, gente, vão ser estabilizadores de humor, tá? Aqui, gente, só lembrando, tá? Só lembrando que o tratamento é o tratamento que o seu médico passar. Aqui eu estou falando de um modo geral, estabilizadores de humor. Quais são os principais estabilizadores de humor para o transtorno bipolar? Qual é o melhor? O melhor é aquele que o seu médico te passar. Mas, estabilizadores de humor são lítio, carbolítio, que alguém aqui no... Carbolítio, na verdade, é a marca, né? É o carbonato de lítio, que alguém aqui falou que estava proibido. Então, tem nada de proibido, tá? Lítio, na verdade, é o tratamento padrão ouro aí do transtorno bipolar para todas as fases, tá? Ácido valproico, divalproato, também é um estabilizador de humor, tá? Olanzapina, carbamazepina, também é estabilizador de humor. Gente, ácido valproico e carbamazepina, se a gente for ver como que esses medicamentos são classificados, eles são o quê? Eles são anticonvulsivantes. Então a pessoa às vezes ela chega e fala assim, gente, mas eu não tenho epilepsia. O médico me passou Depakote, o médico me passou Depakene, eu tô vendo aqui, isso é antiepilético, isso é para quem tem convulsão. Nossa, eu tô tomando carbamazepina, oxocarbamazepina, isso é para quem tem convulsão. Não, gente. São medicamentos anticonvulsivantes, mas que têm eficácia como estabilizador de humor, tá? Outros medicamentos que a gente pode usar são os antipsicóticos, que eu já estou vendo algumas pessoas falarem aí nos comentários, né? Olanzapina, risperidona, quetiapina, ziprasidona, aripiprazol, né? Enfim, o Aldol, tudo são medicamentos que a gente pode usar, mas o próprio lamotrigina também, eu estava esquecendo, alguém falou, embora o lamotrigina, a eficácia dele é mais para a fase depressiva do transtorno bipolar, tá? Então, assim, gente, medicamentos, a gente tem um arsenal medicamentoso muito grande. Axônio é o olanzapina, tá? É o nome genérico do olanzapina, tá bom? A gente tem um arsenal terapêutico hoje muito grande. Então, assim, às vezes combinações, a gente pode usar combinações, por exemplo, lítio com divalproato, associado com algum antipsicótico, se precisar. Então, você conhece a história natural da doença. Qual que é a história natural do transtorno bipolar? É uma história péssima, se a pessoa não tratar. E se a pessoa tratar, é uma história boa. Ponto. Tá? Alguém perguntando do amato. Topiramato como estabilizador de humor? Não, tá? Muita gente confunde. Por ele ser
por ele ser também um anticonvulsivante, tem gente que acha que o amato tem função estabilizadora de humor, mas ele não tem essa função, tá? Agora, ele pode sim ser usado, às vezes até para controlar alguns efeitos colaterais, entre eles o ganho de peso. O topiramato ele pode muitas vezes ser usado para a gente manejar algumas questões aí de peso. Mas a ideia aqui, gente, é sempre você seguir a prescrição que o seu médico mandar. Que o seu médico mandar não, né? Porque não manda. A prescrição que o seu médico te orientar, tá? Essa é a melhor prescrição. Qual que é o melhor tratamento para o transtorno bipolar? Qual que é o melhor remédio para transtorno bipolar? Aquele que o seu médico te passou. A Aristab também é um antipsicótico que tem uma função muito legal como estabilizador do humor, tá? Tem sido muito usado aí para algumas fases, em algumas associações. É um bom medicamento. Sempre, claro, com o seu médico, tá? Renata, realmente o amato, tá? O topiramato, ele pode sim estar associado com cálculo renal, tá? Então é importante você discutir isso aí com o seu médico, porque o amato ele pode favorecer sim a formação de cristais aí na urina e predispor ao desenvolvimento de cálculo, tá? Gente, todo medicamento tem efeitos colaterais, tem contraindicações, enfim, tá? Mas é importante estar aí fazendo esse acompanhamento com o médico de vocês, tá bom? Primeira linha, gente, fase de mania, lítio, quetiapina, divalproato, aripiprazol, que eu já falei, né? Pode combinar também lítio, quetiapina, divalproato, quetiapina. Gente, aqui eu estou falando de uma forma geral, tá bom? Então, gente, outras questões às vezes associadas, né? Como eu já falei, enxaqueca pode estar associado com transtorno bipolar, é muito comum, tá? É muito comum, às vezes, quem tem transtorno bipolar ter quadros de enxaqueca associado, como eu falei, obesidade, hipertensão, hipotiroidismo tem que ser corrigido. Então, se a pessoa está tomando, às vezes, medicamento, tem alteração de tireoide, ou mesmo não está tomando medicamento ainda, já tem alteração de tireoide, tem que ser corrigido. Síndromes metabólicas, né? Os colesterol alto, triglicéridos, né? O VLDL, enfim, né? O perfil lipídico ruim, obesidade. Isso tudo tem que ser levado em conta, assim. Então, o que eu queria deixar assim, de recado para vocês, para mim já ir finalizando a live aqui, é isso, gente. Às vezes a gente fica muito focado nessa palavra cura, né? Imaginando um mundo ideal, um mundo sem doença, um mundo sem problema, um mundo onde você tem uma saúde extremamente perfeita, e a gente deve sim buscar isso, tá? Mas a partir do momento que a gente é acometido por algum problema, a gente tem duas opções. Ou a gente parar a nossa vida e ficar chororô reclamando do problema, ou a gente enfrentar esse problema e ter uma vida boa, uma vida perfeita, uma vida que valha a pena ser vivida. Apesar do meu problema, eu vou viver, eu vou tratar e vou viver. Porque é assim que todo mundo está fazendo. Não existe nenhuma pessoa sem problema. O seu vizinho, que você acha que não tem problema nenhum, é porque você não tem um contato próximo com ele e porque você não é a confidência. Ele não fala tudo para você. Porque se você entrar de fundo na vida dele, você vai ver que esse vizinho, que você acha que tem uma vida perfeita, maravilhosa, ele não tem. Ele tem problema igual você. Talvez não um transtorno bipolar, mas uma depressão, um problema no coração, um problema em algum lugar. Devemos sim, o tempo todo, buscar ter uma saúde, buscar ter um equilíbrio, tratar aquilo. Mas paralisar a sua vida, assumir um papel de coitadinho, de vítima, enfim, não vale a pena. Patrícia está perguntando se eu trato insônia. Patrícia, esse é o tema da nossa próxima live, tá? Próxima segunda-feira e próxima quarta-feira, próxima segunda-feira e na próxima sexta, as duas lives vão ser sobre insônia, tá? Segunda-feira a live vai ser os perigos de dormir mal, quais são as consequências de você dormir mal. Já tá aqui, tá? No Instagram, se você já quiser ativar o lembrete para a próxima live, perigos de dormir mal, segunda-feira. E na quarta, como dormir
bem. Então, trato sim insônia, tá? Me tá me perguntando se eu trato insônia. Eu trato insônia e, inclusive, esse é o tema das nossas próximas 2 aulas, tá? Segunda-feira e sexta-feira que vem vão ser sobre sono. Então, já pode ficar ligadinho aí, já adiciona aí o lembrete que as próximas aulas vão ser sobre insônia, tá? Aula 1, perigos de dormir mal, já vou dar algumas dicas também de como dormir, mas a aula 2 que vai ser específica para dormir melhor, tá bom? Segunda e sexta-feira as lives, sempre às 20 horas, tá? Segundas e sextas-feiras as lives, sempre às 20 horas, tá bom? Lembrando, todas as lives vão para o meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube, o link do canal está aqui na página. O canal do YouTube, ele é totalmente aberto, tá? É igualzinho o Instagram. Entrou lá, clicou, se inscreve lá no canal, assista os vídeos que estão lá no canal, ativa o sininho, porque lá no canal ficam os vídeos mais longos, lives, vídeos de mais de 1 hora, aulas, técnicas, tá tudo lá no canal. Aqui no Instagram eu costumo deixar os vídeos menores, tá? Então se você não é inscrita, se você não é inscrito lá no meu canal do YouTube, já pode sair da live, clica lá na minha bio, no link lá, tem um link que vai te levar para o meu canal do YouTube. Lá dentro do meu canal do YouTube tem todas as lives, desde a minha primeira. Essa é a live de número 91, tá? Essa eu acho que é a 91. Todas as outras estão lá no meu canal do YouTube. Se inscreva lá no canal, ative o sininho, vejo vocês lá no canal. E, gente, não deixa de me seguir lá no Instagram também, não. No Instagram vocês já estão aqui, né, gente? Quem não me segue pode seguir também. Mas lá no YouTube, tá bom? Tô também no TikTok, tá, gente? Tô no TikTok, é Bruno Psiquiatra também. Os vídeos ficam oscilando aqui no Instagram e TikTok. Mas corre lá no link da bio, se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Lembrando, próxima segunda, insônia, perigos de dormir mal, segunda-feira. Próxima sexta, como dormir melhor. Beijo no coração. Fiquem com Deus, tá? E até segunda-feira. Carol, vou falar sobre hábitos sim, tá? Já estou preparando algumas lives aí sobre procrastinação, gerenciamento de hábitos, enfim. Só aguardar que em breve vai ter lives aí sobre procrastinação, reclamação, enfim. Em breve eu estou preparando isso daí, tá bom? Beijo para vocês, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.